Informação sobre a história da Igreja hoje, como um santo se torna doutor da Igreja. Nós sabemos que muitos escritos deixados por esses grandes santos, eles formaram a base da doutrina da Igreja. E também, muitas de suas obras difundiram para novos conhecimentos que ajudaram no entendimento da fé. É tanto que o magistério da Igreja absorveu e tomou como ensinamento esses escritos, essas obras, para nós fiéis, tanto para os leigos como também para os religiosos. E esses grandes santos, eles deixaram para o mundo uma espécie de patrimônio espiritual. Por quê? Muitas dessas obras são lidas dentro da igreja, mas também são lidas fora da igreja, como é o caso do livro Confissões de Santo Agostinho, que por sinal é um livro muito bom. E nós sabemos que Santo Agostinho ele é muito conhecido dentro da nossa igreja, muito estudado dentro da nossa igreja, mas também muito conhecido fora dela. Muitos que não são da igreja leem também as suas obras. E eu trouxe aqui alguns requisitos para ser reconhecido doutor da igreja. E o primeiro requisito é o elevado grau de santidade. Esses santos, que hoje são doutores da igreja, eles estudavam muito, estudavam demais, mas também eles rezavam muito, eles tinham uma vida de oração muito grande. E esse elevado grau de santidade a gente percebe pela intimidade que eles tinham com o Senhor. Muitos deles eram místicos, muitos tinham visões, ou seja, a gente conseguia perceber ali a união deles com Deus. Mas por quê? Porque eles rezavam. E também o seu testemunho de vida. Lendo a vida deles, a gente se encanta, a gente vê o quanto eles se doaram só para o Senhor. E esse grau de santidade também a gente percebe nos seus gestos concretos que eles faziam, nos seus atos e também nos seus profundos escritos. E o segundo requisito é o saber distinto. Ou seja, eles tinham de ter, para ele ser um santo, doutor da igreja, ele tem de ter uma doutrina que seja importante, que a gente reconheça nos seus escritos, nas suas produções, e que seja importante também uma fonte rica de conhecimento para a teologia. Ou seja, tem muitos santos que eles formaram sua doutrina, não leram em nenhum lugar, não viram em nenhum canto, mas somente iluminados pelo Espírito Santo de Deus que eles formaram essa doutrina. Como é o caso também, a gente pode citar, de Santo Tomás de Aquino. O estudo de Santo Tomás de Aquino é muito importante para a igreja. Ele é muito importante no ambiente eclesial, mas também é importante no ambiente acadêmico. Ou seja, ele é importante dentro da igreja, mas também é importante na sociedade. Ele é importante fora da igreja, na educação, como eu já havia dito no início. E muitos desses santos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e tinham a sua doutrina, que hoje são importantíssimas para a teologia, como é o caso do estudo de Santo Tomás de Aquino. E o terceiro e último requisito é a proclamação da igreja para o título. Ou seja, vale lembrar aqui também que somente o Papa, somente o Santo Padre, ele pode dar esse título, o título de algum santo doutor da igreja. E para a gente entender melhor, é só a gente lembrar. Para um padre ele ser reconhecido pela igreja, precisa de alguns critérios, que são a antiguidade, a ortodoxia, a santidade de vida e o reconhecimento eclesial. O padre precisa dessas coisas. E um santo também, para ele ser doutor da igreja, ele precisa dessas mesmas coisas, menos a antiguidade, porque os santos eles pertencem a todas as idades da igreja. Ou seja, precisam desses requisitos para serem doutores da igreja. E hoje nós temos 37 santos que são doutores da igreja. Esses santos são muito importantes para a gente, para o nosso conhecimento. Através deles, muitas coisas ficaram mais fáceis de entender pela sua linguagem. Uns têm uma linguagem mais complexa e outros têm uma linguagem mais fácil. Mas eles ajudam demais na nossa fé, no nosso entendimento e no nosso conhecimento. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.